Ok, vamos dar uma olhada nesse documento de padronização do banco de dados, tá? Esse documento ele vai ser disponibilizado no repositório, né, numa pasta chamada artefatos, e nós vamos disponibilizar esse documento no formato doc mesmo, tá? E se você precisar, você altera, coloca aqui o logotipo da tua empresa, já cria um documento próprio para a sua utilização, tá bom? Você altera aqui o cabeçalho, coloca os dados da tua empresa, coloca o logotipo da tua empresa ali, já vai ficar legal. Bom, aqui nós temos o logo do Terrorista ERP Fênix, né, com todos os módulos, tá? E logo depois nós temos aqui o objetivo desse documento, né? Mostra a padronização utilizada para o banco de dados do Terrorista ERP Fênix, tá? Este é um tema controverso entre os profissionais de TI, né? E cada um tende a ter uma visão um pouquinho diferente do outro em relação a isso, tá? Então, quando eu estiver analisando aqui o documento, eu vou mencionar essas diferenças ou preferências dos profissionais. Bom, em termos de definições gerais, né? O nome da entidade, no caso que é o nome da tabela, né, do banco de dados, deve ser escrito no singular e em maiúsculo. O nome deve ser o mais descritível possível e deve identificar a utilidade e a aplicação da entidade. Não se deve utilizar acentos e nem o cedilha, tá? Caso o nome seja composto, deve ser separado por underline. Então, por exemplo, razão social, tá lá o underline separando, tá? Então, nós temos a tabela empresas, você não vai colocar empresas, isso é empresa, tá? Clientes, não, cliente, ok? Sempre no singular em maiúsculo. Isso em termos de modelagem, né? Pode ser que você modele tudo em maiúsculo e quando gerar o banco fique em minúsculo, no MySQL, por exemplo. Aí não tem problema, é lá no banco. Mas na modelagem a gente segue esse padrão aqui. Se possível, evite abreviações, a não ser que o nome fique muito grande, tá? E aí o máximo é 30 caracteres, né? Por conta de limitações de alguns bancos de dados. Então, Oracle, Firebird, eles têm limitações aí em termos de nomes, nome de tabela, né? Nome de views. Então, vamos nos ater a no máximo 30 caracteres. Se o nome da entidade que você está criando for maior que 30 caracteres, aí sim você vai partir para as abreviações, tá? A gente tenta evitar ao máximo as abreviações, mas temos essa exceção. Não utilizar o nome da entidade nos atributos, né? Então, por exemplo, você tem a tabela cliente. Aí você não vai utilizar o nome do atributo nome cliente, endereço cliente, enfim, não vai ficar repetindo o nome da tabela com os atributos, tá? A exceção para isso é no caso de um nome que seja uma palavra reservada para o banco, né? Por exemplo, digamos que a palavra data seja reservada para o banco. E você tem a tabela venda. Então, venda é o nome da tabela e você precisa de um campo chamado data. Daí, quando você coloca o campo data, você vai ter um problema porque data é uma palavra reservada. Nesse caso, você vai colocar data venda. Aí sim, pode ser, tá? Mas normalmente você não vai repetir o nome da tabela no atributo, tá? Ok, essas são as definições gerais. Em termos de chave primária, nós teremos apenas uma chave primária, né? Só um campo para a chave primária. Não teremos chaves compostas. A chave primária, ela deve ser sempre o primeiro campo da tabela. O nome da chave primária sempre vai ser ID, tá? De identificador, né? E nós não vamos utilizar guilds, tá? Existem alguns colegas que gostam de guilds, né? Porque eles podem ser gerados já do lado do cliente. Isso pode facilitar muito a vida, tá? No entanto, nós não vamos utilizar guilds, apenas um ID e esse ID ele vai ser auto-incremento. Quem vai controlar isso é o banco de dados, tá bom? Em termos de índices, o índice da chave primária deve ser nomeado apenas como primary ou seguir o padrão adotado pela ferramenta de modelagem, tá? Os índices que serão criados na própria tabela para otimização de consultas, eles devem seguir esse padrão, ó. IX, underline, nome da tabela e o N, onde o N é um número que vai sendo incrementado de acordo com a quantidade de índices que você tem para aquela tabela, tá? Ou então você segue o padrão adotado pela ferramenta de modelagem. Em termos de chaves estrangeiras, o nome do campo
ele deve ser igual à chave primária da tabela de origem, concatenado com o nome da tabela. Como assim? Vamos a um exemplo. Você tem a tabela pagamento. A tabela pagamento vai ter um relacionamento com a tabela fornecedor. O campo que será utilizado na tabela pagamento será ID fornecedor, né? É a chave primária junto com o nome da tabela, concatenado com um underline, né? O nome do índice, como é que vai ser? FK, de foreign key, né? Chave estrangeira, underline pagamento, underline fornecedor. Ou o padrão adotado pela ferramenta de modelagem, tá? Como são muitas tabelas, né? Você pode perder muito tempo tentando renomear todos esses índices aqui de chaves estrangeiras. Então, dá uma olhada no padrão da ferramenta de modelagem, pode ser que ele resolva. Dando sempre atenção à questão do tamanho, né? Caso o nome fique muito grande, não seja possível a criação por parte do banco de dados, é permitido fazer abreviações. E aí, tendo atenção àquele lance dos 30 caracteres, tá? Firebird, Oracle, esses bancos costumam ter restrições em relação a tamanhos, tá? Tipos de dados. Deve-se respeitar o tipo de dado para o campo definido. São escolhidos os tipos que sejam comuns a todos os bancos de dados, né? Então, nós vamos evitar escolher um tipo de dado específico para o MySQL. Pode até ser que quando nós estejamos modelando o banco de dados, nós pensemos, pô, isso aqui seria perfeito para o banco de dados MySQL. Ah, mas não existe esse tipo de dado no Oracle. Não existe isso no SQL Server. Então, esse tipo de situação nós vamos evitar, ok? Para que seja possível você pegar o RP e só trocar o banco ali, virar a chave e já começar a utilizar ele como seu banco de dados preferido. Sequence e Generator. Então, para os bancos que precisam desses carinhas aí, de uma Sequence ou de um Generator, né, a parte da tabela deve seguir o seguinte padrão. SEQ de Sequence, underline e o nome da tabela. Views. Deve-se criar uma view com um prefixo para que a mesma seja identificada como tal, tá? Então, você está criando lá uma view específica para a tabela cliente, por exemplo, né? Você tem a tabela cliente, mas você quer numa view apenas com alguns campos da tabela cliente. Então, você vai colocar view cliente ou view cliente, view underline cliente, underline e o motivo do porquê você está criando aquela view, tá? Isso sempre tendo atenção ao tamanho, né, do nome aí, limitado a 30 caracteres, tá? Procedures, functions e triggers não devem ser utilizados, tá? Exatamente para facilitar, né, essa migração de banco de dados. Não a migração de banco de dados, mas para facilitar que você consiga utilizar o RP com o seu banco de dados. Nós vamos fazer aqui no MySQL. Mas você já é acostumado com o Firebird, já está casado com ele há 20 anos, não vai se separar, então você vai usar o Firebird com o seu RP. Mas se nós começarmos a desenvolver procedures, functions, triggers no banco de dados, aí a coisa vai ficar mais complicada para você migrar assim, o código do MySQL para o Firebird, para o SQL Server, para o Oracle, pois quando chega nesses pontos aqui, né, cada banco de dados tem as suas especificidades, tá? Então nós vamos evitar ao máximo isso aqui. Provavelmente nós não vamos utilizar de forma alguma, tá? No entanto, né, apenas como referência aqui, se você precisar utilizar uma procedure, uma function, uma trigger, siga esse padrão. Procedure SP de história de procedure, function começa com function e trigger começa com trigger, underline aí o nome da procedure, da function ou da trigger, tá? Comentários. Deve-se ter como hábito fazer os devidos comentários para as tabelas e também para os campos lá na ferramenta de modelagem, né? Seja ela o DB Designer, seja o MySQL Workbench, que é o que nós estamos utilizando nesse treinamento aqui. Pois dessa forma, depois é mais fácil de você criar um dicionário de dados com a tabela e os campos. Você vai saber para que serve aquela tabela, para que serve aqueles campos, apenas olhando para esse dicionário, né? Chegou um novo desenvolvedor, você passa para ele aquele manual, ele dá uma olhada naquilo, ele já consegue visualizar o banco de dados, ele consegue visualizar parte do negócio só olhando para isso aí, tá? Então essa documentação ela é muito importante. Ok, então esse é o documento onde nós temos aqui a padronização do nosso banco de dados para esse treinamento. Como eu mencionei, esse documento vai ser disponibilizado no repositório.